Olá, pessoal, bom dia. Sou o professor Walter, sou professor da disciplina de Cálculo 2. A nossa disciplina, ela começa com as derivadas e antiderivação e integrais indefinidas. A disciplina de Cálculo 2 também é conhecida como disciplina de Cálculo Integral, tá? Visto que Cálculo 1 era o cálculo diferencial e o Cálculo 2 é o cálculo integral. Então, vamos iniciar a nossa unidade 1. Nessa aula, nós vamos abordar dois tópicos. O primeiro, vamos falar sobre primitiva de uma função. Primitiva de função é a mesma coisa de antiderivação da função. E o segundo conteúdo são as integrais indefinidas. Então, inicialmente, falando aqui da primitiva de uma função, vamos trabalhar com a definição dela. Então, o que é a primitiva de uma função ou antiderivação de uma função? É toda função f tal que a derivada de f é igual ao f para todo intervalo i. Então, o que nós estamos procurando, né? Nós estamos procurando uma função onde você derivando ela resulta outra. Então, essa função que foi derivada é chamada de primitiva da função que resultou. Então, note que as antiderivações, né, as primitivas de f, são dadas pela seguinte. Então, vamos dar alguns exemplos para a gente deixar essa definição mais conceitual. f de x é x ao quadrado menos 2. E f de x é 2x. Então, eu estou dizendo para você que a primitiva é x ao quadrado menos 2. De quem? De 2x. Por que isso acontece? Isso é verdade, né? Porque se você pega a f que está aqui dentro, e se eu derivo a f, o que a gente está fazendo? Está derivando a f. E está resultando exatamente a f. E lembrando que a derivada de x ao quadrado menos 2, derivada de x ao quadrado é 2x, né, pela regra das potências, derivada da constante é zero, portanto, tudo isso aqui resultou em 2x. Então, realmente, a f igual a x ao quadrado menos 2 é a primitiva dessa f de 2x. Botei outro exemplo. Observe que o próximo exemplo eu só mudei a constante. Aqui era menos 2 e passou a ser 5. Tá? Então, a primitiva, x ao quadrado menos 5, se a gente derivar ela aqui, pessoal, ó, vamos resultar a mesma função, que é a função f. Então, o que está acontecendo aqui? Essa função f, ela tem duas primitivas, tanto a x ao quadrado menos 2 como a x ao quadrado mais 5. Por quê? Essas constantes, elas não vão influenciar quando a gente faz a derivada. E aí, então, em vez de ter menos 2, 5 ou qualquer outro número, a gente bota agora uma constante c real qualquer. E aí, se a gente deriva x ao quadrado mais c, onde esse c é uma constante, eu estou derivando em relação a x, então a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada da constante é zero. Portanto, o que nós estamos concluindo? Que 2x, a primitiva de 2x, é x ao quadrado mais uma constante qualquer. Então, eu não tenho só duas, como a gente tinha feito aqui inicialmente. Nós temos infinitas primitivas para essa função 2x. Isso significa dizer o seguinte, que a função x ao quadrado mais c, ela é uma família de primitivas da função 2x. Então, a função 2x possui uma família de primitivas, e essa família tem exatamente a característica x ao quadrado mais c, tá? E isso, a gente vai, com essa ideia, a gente começa a formular a ideia de integral. Vamos resolver aqui um exercício. Ele pede para determinar a família de primitivas das funções abaixo. Então, a primeira função é a função, ele dá f,
que é x elevado a 4, e ele quer saber quem são as primitivas, né? Como a gente quer a família, já tem que lembrar que o meu fzão, ele vai ter aqui na nossa conta o c, né? Vai aparecer aquela constante c para poder identificar e dar referência da família. Então, o fzão de x é igual. Então, o que você precisa saber? Qual é a relação do fzão com o fzinho? A derivada do fzão tem que dar o fzinho. Então, quer dizer que eu estou procurando um cara que, se eu derivar ele, dá exatamente x à quarta. Então, é óbvio que se deu x à quarta é porque é uma potência. Então, você pensa, como a derivada é o processo contrário, né? Então, a derivada ela perde 1, então nada mais natural do que a fzão, que é a função sem ser derivada, ela vai ganhar 1 no expoente. Então, se tem 4, é porque aqui tinha 5, quando eu derivei a função fzão. Só que quando eu derivo isso aqui, o que acontece? Esse 5 ele tem que descer aqui, para aqui ficar 4. Ficaria, quem seria a derivada de x à quinta? Seria 5x à quarta. Só que não tem esse 5 aqui fora, ó. Se não tem esse 5 aqui fora, é porque ele cancelou com alguém. E para cancelar, a gente precisa colocar um cara aqui embaixo para poder tirar esse 5. Portanto, aqui a gente vai colocar exatamente o 5. Então, x elevado a 5 sobre 5. Se a gente derivar, dá exatamente x à quarta. E aí, para complementar a questão, a gente coloca a constante. Então, quem é a família de primitivas da função x elevado a 4? X elevado a 5 sobre 5 mais c. Pronto, agora vamos fazer a g, tá? A função gzinho é o e elevado a 2x. Então, a gente está procurando a primitiva, né? A família. Como a gente está chamando de gzinho, aqui, pessoal, vamos chamar aqui a primitiva de gzão, tá? Então, gzão de x é igual. Então, olha só, a função que nós estamos derivando é a função e elevado a 2x. Se é a função e elevado a 2x, tem que lembrar que a função exponencial com base e, ela não muda o resultado. Então, significa dizer que aqui vai ser o e elevado a 2x, tá? Só que aí tem um porém. Quando a gente deriva e elevado a 2x, se fosse elevado a x, não mudaria, estava tudo resolvido. Mas tem um 2x, então a gente precisa aplicar aqui, quando eu for derivar esse e elevado a 2x, é aplicar a regra da cadeia, porque eu vou derivar como um todo, fica o próprio e elevado a 2x, mas eu preciso derivar a constante, ó. É essa função composta, que é a função 2x. E se eu derivo a função 2x, porque a gente tem que aplicar a regra da cadeia, fica a derivada de 2x, fica 2. E esse 2 fica aqui, multiplicando. Só que aqui não aparece esse 2 aqui fora, então significa dizer que a gente precisa colocar o 2 aqui embaixo. Exatamente para quando derivar tudo, o 2 vai aparecer e cancelar com esse 2 aqui embaixo, e aí dá tudo resolvido. E para enfatizar a família, a gente coloca mais c. E para fechar essa primeira questão, vamos atrás também da família das primitivas, da função h de t. Portanto, eu vou ter uma função h de t, e essa função h de t, ela tem a seguinte estrutura, menos o seno de 3t. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Se eu tenho menos o seno de 3t, tecnicamente, o que vai acontecer? A gente vai pegar esse cara e vamos colocar ele para fazer encontrar a função que nós derivamos e deu o seno. Aí você pensa, entre seno e cosseno tem relações nas derivadas. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Como eu estou procurando quem eu derivei, então aqui vai ser a derivada do cosseno. Então aqui vai ser o cosseno. Por quê? Quando eu derivo o cosseno, aparece já até esse sinal de menos. Então eu já sei que aqui vai ficar o cosseno
E aqui dentro é 3t, então eu preciso ter o mesmo ângulo, cosseno de 3t. Então vamos ver se está tudo certo. A derivada do cosseno de 3t é menos o seno de 3t, só que tem o 3t aqui dentro. Aí eu preciso vezes a derivada da composta, que é o 3t. Quando eu derivo 3t, estou derivando em relação a t, ele fica só 3. Então, aqui junto desse cosseno de 3t, ainda apareceria um 3 multiplicando. Só que no resultado aqui não tem esse 3 fora. Se não tem o 3 fora, é porque aqui embaixo tem um 3 para poder cancelar com esse 3 que irá aparecer. E aí, para a gente deixar a família das primitivas, você coloca mais c. E aí está tudo resolvido, encontramos a função h de t. Vale ressaltar, né, pessoal, que tanto a letra A, a letra B, a gente vinha trabalhando com a variável x. Na letra C, eu mudei para a variável t. Não tem problema nenhum, tá? Então, posso usar a variável que eu quiser. Só tem que ficar evidenciado que é a variável que você está trabalhando para que você derive em relação a essa variável. Eu poderia ter uma função, por exemplo, com duas variáveis. Futuramente, né, a gente, em outras disciplinas, vocês vão começar a avançar e ter funções com duas variáveis, tipo um x e um y. E aí, se eu for fazer uma derivada de uma função com duas variáveis, eu preciso deixar explícito qual é a variável que eu vou derivar, se é x ou se é y. Mas assim, o nosso caso é única variável, só estou tentando deixar claro para vocês que a gente pode ter várias variáveis, a gente não fica preso só ao x, tá? A gente pode ter função com x, com y, com z, com t, e assim sucessivamente. Feita essa parte da primitiva, a gente vai entrar na integral indefinida. Tá? Então, e o que seria a integral indefinida? Então, a integral indefinida de uma função f é exatamente a família de primitivas da função em todo o intervalo i. Então, o mesmo intervalo que a função f funciona, as primitivas também têm que funcionar nesse mesmo intervalo i. Com a seguinte notação. Então, o f de x, ele é igual à integral do f de x. Olha só que apareceu algumas coisas aqui. Quem é o f, pessoal? O f é a primitiva de f. Então, eu posso exprimir agora o meu f como a integral do f de x dx. Então, quando você quer a primitiva de uma função, a gente não precisa mais usar essa palavra primitiva. Basta a gente usar o símbolo da integral. Então, quando eu digo que eu estou integrando uma função f, é porque eu estou em busca da família das primitivas dessa função. Portanto, que nós chamamos de f. Então, essa é a relação. Então, esse aqui, pessoal, esse símbolo é o símbolo de integração, tá? Esse é o nosso símbolo de integração. O que fica dentro da integral aqui é o nosso integrando, tá? O nosso integrando. Futuramente, vocês vão ver que aqui a gente vai colocar nesse símbolo um número embaixo e um número em cima. Então, vão ser os limites de integração, tá? Quando a gente estiver falando de integral definida, que não é o caso ainda, estamos ainda nas indefinidas. E esse dx aqui é exatamente a gente fazendo a referência que eu estou integrando esta função em relação a x. Porque a gente pode ter funções futuramente com outras variáveis, tá? Então, se aqui a minha função fosse um t, e aqui eu ia mudar, né? Eu ia botar um dt. Estaria dizendo que eu estaria integrando em relação a t, tá? Então, tem que ficar explícito isso, tá bom? Então, assim temos. Olha só, todos os exemplos. O exemplo que nós fizemos na questão anterior, que ele pediu a família das primitivas, então nada mais ele poderia ter simplesmente pedido a integral da função. Então, lá o que foi que aconteceu? Que a integral de x elevado a 4 ficou x elevado a 5 sobre 5 mais c, que isso aqui é exatamente o nosso f. A integral de e elevado a 2x dx é igual a elevado a 2x sobre 2 mais c, que isso aqui é exatamente o nosso g.
E a integral de menos o seno de 3t dt igual ao cosseno de 3t sobre 3 mais c, isso aqui é exatamente o nosso Hzão de t, né, pessoal? Perfeito. Portanto, vamos fazer aqui agora algumas considerações. Então, nós vamos entrar agora nas integrais imediatas. Por quê? Se a gente pensar um pouquinho nas regras de derivação, algumas derivadas, pessoal, são imediatas. Como, por exemplo, derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada de uma constante, é zero. Derivada de uma função kx, é o k. Derivada de uma potência, a gente pega o expoente, perde 1 e bota o expoente multiplicando. Então, a gente tem regras, né, quando faz derivações, que já são batidas. Então, a gente já acaba sabendo quem são essas derivadas de cara. Então, com isso, a gente aproveita, já que a gente está querendo fazer o processo contrário, então a gente vai observar quais são essas derivações que são imediatas para a gente fazer essa construção dessas integrais imediatas. Porque vai ser muito útil, né, para a gente resolver diversos problemas já sabendo essas integrais imediatas. Então, vamos começar. Considerando um n diferente de zero e c e k constantes reais, temos as seguintes integrais imediatas provenientes das regras de derivação. Então, 1. A integral kx dx é igual. Então, estou atrás de uma função que eu derivei que deu só a constante. Então, quem foi que eu derivei? Eu derivei um kx. E aí eu tenho que adicionar mais a constante por conta da família das primitivas. Então, a integral de uma constante é a constante vezes x mais uma outra constante. Segunda, a integral do elevado a x dx, né, é o próprio elevado a x, porque a gente derivando o elevado a x não muda, né? Mais a constante. Terceira, a integral do x elevado a n dx, né, a integral de uma potência, é o x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, com esse n diferente de menos 1. Então, observe que nesse caso aqui, pessoal, eu estou integrando uma potência, e como eu estou fazendo o processo contrário, o que acontecia na derivada? Na derivada, perdia 1 e multiplicava. Só que aqui é o processo contrário, então eu não vou perder 1. Eu vou adicionar mais 1 para ficar xn mais 1, visto que se eu derivar isso aqui ele perde. E como ele multiplicava, a gente pega esse expoente e coloca aqui embaixo, dividindo exatamente para quando a gente derivar x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, esse n mais 1 ele desce, perde 1, e o n mais 1 cancela com esse n mais 1 que tem aqui embaixo. Então, basicamente é isso. E aí a gente adiciona mais o c, né, que é a constante. Observe que na terceira, no item 3, né, a gente fez uma referência, né, uma exclusão do menos 1. Porque no menos 1 a gente não trabalha como potência. Então, se a gente tivesse o menos 1, para esse caso bem aqui, primeiro que aqui no menos 1, observe que aqui a gente não teria divisão por zero. Então, a gente teria uma problemática para resolver essa potência. E aí a gente pergunta, e aí como é que resolve? Mas quando a gente tem x elevado a menos 1, o x elevado a menos 1 é o 1 sobre x. Ó. É o mesmo 1 sobre x. E a gente sabe que quando você deriva o ln de x, você encontra exatamente esse 1 sobre x. Então, o processo voltando, né, a integral de 1 sobre x é o ln de x. E aí a gente precisa colocar esse módulo, porque a condição de existência de um logaritmo, né, o logaritmando tem que ser positivo. E aí a gente fazendo a exclusão do zero, né, porque se o x for zero, a gente fica com um ln de zero que não existe. Então, a gente exclui o zero e aí a gente fica com esse módulo de x sempre sendo positivo. Portanto, a integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais a constante. 5. A integral do seno de x dx é menos o cosseno de x, porque se a gente deriva o cosseno, é menos o seno, com esse sinal de menos, dá menos com menos dá mais, fica seno, né? Então, é uma integral imediata. A integral do cosseno de x é o seno. Por quê? Porque se eu derivo o seno, dá o cosseno. Também é uma integral imediata.
7. A integral da secante ao quadrado de x é a tangente de x, né? Não é tão imediata, porque não é todo mundo que lembra quem é a derivada da tangente. Então, só lembrando, pessoal, né, que neste caso aqui, a gente pode até colocar aqui, né, é que é interessante observar, vou botar aqui como uma observação, né, como um lembrete, digamos assim, que a tangente de x nada mais é do que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, quando a gente for derivar a tangente, eu estou derivando esse quociente. E se eu estou derivando o quociente, eu estou aplicando aqui, pessoal, a regra do quociente, né? E quando você deriva aplicando a regra do quociente, você vai ver que no final da conta vai dar exatamente a secante ao quadrado. É por isso que a integral da secante ao quadrado de x é a tangente de x. E só lembrando, o que é secante, pessoal? É o inverso multiplicativo do cosseno, tá bom? Só para a gente lembrar. Então, o que é a secante de x? É o inverso multiplicativo do cosseno, ou seja, é 1 sobre o cosseno de x. Né? Se eu perguntasse, tem a secante? Tem a cossecante. Quem é a cossecante? É o inverso multiplicativo do seno, seria 1 sobre o cosseno de x. Então, é interessante lembrar dessas relações trigonométricas, inversos multiplicativos. Nós temos outras relações trigonométricas também que são importantes, que são as relações trigonométricas, que são as inversas, né? Inversa do seno, arco-cosseno. Inversa do seno, arco-seno. Inversa do cosseno, arco-cosseno. Inversa da tangente, arco-tangente. E se a gente deriva esses inversos, também saem relações imediatas, tá? Que são importantes ser frisadas. Mais na frente, a gente vai fazer a observação que são essas relações imediatas das relações inversas trigonométricas, tá? Vamos para algumas propriedades. Considerando um K uma constante real, temos as seguintes propriedades. Temos duas. A primeira, a integral de uma constante que multiplica uma função, ela é a constante que multiplica a integral da função. Então, o que eu estou dizendo? Que a constante sai de dentro da integral sem problema nenhum. Isso é proveniente, né, pessoal, da regra de derivadas. Porque a gente sabe que se você deriva uma função, aquela constante ela pode sair da derivação tranquilamente. Então, como a gente está trabalhando com a integral com o procedimento contrário, né, a volta, então nada mais justo do que a integral de uma função que multiplica uma constante, essa constante pode sair da integração. 2. A integral da soma de funções nada mais é do que a soma das integrais dessas funções. Então, esse 2 está dizendo isso. Então, se eu tenho uma integral de uma f mais uma g, ou então uma f menos uma g, eu integro a f mais ou menos a integral da g. Então, eu posso fazer essas integrais separadas, né? É importante frisar que vale a ida e vale a volta, tá, pessoal? Se você tiver esse procedimento aqui também, o segundo membro, e você tiver a necessidade de voltar para fazer alguma operação, você pode tranquilamente, tá? Então, desde que estejam trabalhando na mesma variável, então é tudo possível. Isso pouco você pode fazer. E aí você faz uma observação importante, é que essa propriedade 2, ela vale para N funções. Então, o que ele está dizendo com isso? Aqui a gente colocou só uma f e uma g. Eu poderia ter uma f1 mais f2 mais f3 até um fn. E se eu quisesse integrar esse somatório dessas funções, basta integrar cada função separadamente. Integral do f1, integral do f2, integral do f3, até chegar na integral do fn. E aí eu pego todos os resultados depois das integrais e somo e vai representar a mesma coisa, tá? Então, é tranquilo fazer isso. Como exercício. Calcule as integrais indefinidas. Letra A.
Integral de x, raiz de x dx. Então, o que você tem que observar, pessoal? Que geralmente, para você utilizar as integrais imediatas, não vai aparecer no ponto. A gente precisa ainda ajustar o integrando, né, o que tem dentro da integral, para que a gente aplique aquelas integrais imediatas. Que esse é o caso. Ó. Observe que aqui, pessoal, não está no ponto, porque aqui não dá para integrar ainda. Então, eu preciso deixar isso aqui arrumado. E a gente vai fazer isso. Então, fica a integral de x vezes... Aí você nota que raiz de x, pessoal, é x elevado a meio. Porque esse aqui tem um 2, pode passar para debaixo aqui da potência, né? Então, a gente pode fazer isso. Então, estamos integrando em relação a x. Então, fica a integral x vezes x elevado a meio, né? Lembrando que aqui tem 1, então conserva a base, que é x, e somos expoente. 1 mais meio dá 3 sobre 2 em relação a x. E aí, agora a gente pode aplicar a relação imediata. E dentre aquelas relações, a gente vai aplicar a da potência. Porque isso aqui é uma potência. Ah, e o que diz lá? Diz que a gente tem que pegar o expoente e adicionar mais um. E o valor que você encontrou aqui em cima, você tem que colocar aqui embaixo. Então, 3 sobre 2 mais 1. E aí só falta a gente adicionar a constante, né? Para deixar fixo o que é uma família. Portanto, essa conta vai ficar x, 3 sobre 2 mais 1, pessoal, 5 sobre 2, né? Então, essas continhas eu deixo com vocês. Então, aqui também a mesma conta, 5 sobre 2 mais c. E aí, por fim, a gente tem uma divisão de fração, aqui é a primeira fração, aqui é a segunda, e a gente aplica a regra, né? Que a gente tem que conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se é o inverso de 5 sobre 2, vai ser 2 quintos. 2 quintos que multiplica x elevado a 5 sobre 2 mais c. Podemos deixar assim, tá? Mas vale ressaltar que depende de questão para questão. Às vezes você pode estar em uma questão que o resultado está em forma de radical. Aí é só você pegar essa potência, como aqui tem um 2, né? Ele voltaria a ser uma raiz quadrada de x elevado a 5, tá? Então, aí é só a questão de você saber brincar, tá? Você ainda pode melhorar ainda, digamos assim, né? Esse formato. Se eu ter uma raiz quadrada de x elevado a 5, eu ainda posso colocar, por exemplo, como x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x. Só um exemplo. Então, a gente tem várias formas aí de melhorar essa nomenclatura, né? Esse resultado final. Mas assim, tá ótimo, tá? Vale ressaltar também que nessa questão, né? Aí você encontra a primitiva aqui, lembrando que nós encontramos uma fzão, né? Ele pode ainda pedir valores dessa fzão. Ele pode perguntar para você, qual é o valor da primitiva, da fzão, no x igual a zero. Então, observe que se a gente tira o x e bota zero, tudo aqui vai sumir, isso fica só a constante, fica só dependendo da constante. Mas se eu boto o x igual a zero e a constante é zero, então vai dar zero. Mas se eu boto x igual a 1 e a constante é 2, então se eu botar 1 aqui fica 2 quintos mais 2, né? Que daria 12 quintos. Então, observe que a gente vai, dependendo do resultado, né? Ele pode também pedir várias coisas em relação à primitiva que você encontrou, tá bom? Letra B. Nós temos a integral de 3 dividido por x ao cubo menos 1 sobre e elevado a menos 2x dx. Então, observe que nós temos uma aqui que envolve potência e aqui uma que envolve o logaritmo, a exponencial, né, com base e, que é da base neperiana. Então, o que vai acontecer aqui? Temos que arrumar a casa, porque está tudo bagunçado ainda. Então, vai ficar a integral. Esse 3 aqui vamos deixar.
O que estava aqui embaixo, nós vamos colocar em cima multiplicando 3. Então, se eu vou mudar do denominador para o numerador, então, aqui em cima fica menos 3. A gente tem que mudar, troca o sinal, né? Menos. A mesma coisa acontece aqui. Já que tem esse 1, eu vou subir esse E. E aí, se eu vou subir esse E, esse 1 não precisa mais colocar, fica subentendido que tem 1. E ele muda de sinal. Se era menos, passa a ser mais 2x. Então, nós temos aqui esta integral em relação a x. Então, vamos lá. 3, né? Por propriedade, esse 3 aqui ele vai sair. E aqui a gente vai integrar só o x elevado a menos 3. Então, para integrar ele, qual é a regrinha, pessoal? Ele ganha 1, então fica x elevado a menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1. Está fazendo com calma, com paciência, sem atropelar as etapas. O elevado a 2x, nós já fizemos essa conta. Lembra? Que ele é o próprio elevado a 2x e precisa ter um 2 aqui embaixo para poder balancear por conta da regra da cadeia. E aí a gente coloca mais c. Então, só para deixar arrumadinho aqui, aqui embaixo vai ficar menos 2. Como aqui tem 3, então fica menos 3 sobre 2. Então, fica menos 3 sobre 2 vezes x elevado a menos 2, né? Menos o e elevado a 2x sobre 2 mais c. Pronto. Aqui é o nosso resultado, é a nossa primitiva da função que nós integramos. Novamente, posso ressaltar que a gente pode mexer muito, né? Por exemplo, aqui eu posso ainda mexer. Eu não quero esse menos 2 aqui, eu quero passar ele para baixo. Não tem problema. Você ficaria assim, né? Se a gente tivesse que mudar. Seria menos 3 dividido por 2x ao quadrado, porque eu mudo esse cara para baixo, ele muda de sinal. Menos e elevado a 2x sobre 2 mais c. Tá bom? Então, você pode ainda mexer ainda, tá? Isso depende muito. C. A integral de x elevado a 5 menos 3x4 mais x ao quadrado dividido por 2x3. Vamos integrar em relação a x. Observe, pessoal, que isso aí, essa função é chamada de função racional, tá? São funções em que você tem o numerador e também o denominador, funções polinomiais. Nós temos uma função polinomial do quinto grau, tá? Tem 3 termos, e temos uma função polinomial no denominador do terceiro grau, que só tem um único termo. E aí dá para a gente mexer. De que forma? A gente pode dividir, a gente pode pegar cada termo desse aqui e dividir pelo denominador, tá? E é isso que nós vamos fazer para poder ir ajeitando, para depois aplicar a regra da potência. X elevado a 5 dividido por x elevado a 3, já vamos ser mais rápido e mais prático, tá, pessoal? X a 5 dividido por x a 3 fica x a 2 em cima. Então, fica x elevado a 2, e aí nós temos o 2 aqui embaixo ainda acompanhando. Menos. Então, 3 sobre 2, já vamos botar logo a divisão dos coeficientes. Aí fica x elevado a 4 por x elevado a 3, só dá x, né? Mais, aí aqui, x elevado a 2 por x elevado a 3, pessoal, fica x, mas fica x embaixo, né? Então, fica 1 sobre 2x, tá? Tudo isso aqui, nós estamos integrando em relação a x. Olha só, feito isso, agora pode integrar cada um separadamente, porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, posso fazer cada integralzinha dessa aqui separada, já colocando seus resultados.
Então, aqui já ficou bom. Quem é que eu tenho que derivar para poder dar exatamente x ao quadrado sobre 2? Então, pela regra da potência, né? Você tem... Aqui, já vamos ser mais rápido. Ó. Observe o que a gente está fazendo aqui nos casos anteriores. Ele ganha 1, não era 2? Então, passa a ser 3. Tá? Sobre. E esse 3, nós já temos um 2, que já veio daqui de baixo, e esse 3 também tem que estar aqui. Então, ele ganha lá em cima e coloca aqui embaixo. Continua. Menos 3 sobre 2, x elevado a 1. O que acontece? Será 1, ganha mais 1, então fica 2. E o resultado coloca embaixo. Continua. Mais. Aqui, pessoal, observe que tem meio. Ó, meio. Então, meio vezes. Aí fica 1 sobre x. Quem é a integral de 1 sobre x? Aí a gente volta lá nas imediatas. Nós vimos que a integral de 1 sobre x é exatamente o ln do módulo de x. E para finalizar, a gente adiciona mais a constante. Agora é só fazer as nossas continhas. A gente fica com x ao cubo sobre 6 menos 3 quartos, né? Resolvendo essas continhas aqui. 3 quartos de x ao quadrado mais meio do ln do módulo de x mais a constante. E aí a gente finaliza essa nossa questão exatamente com a nossa integral. Ela resultou em uma função polinomial do terceiro grau mais uma função logarítmica, né? Na base na verdade. Uma função, um ln aí. Continuando, vamos fazer aqui a terceira questão. Calcule as integrais indefinidas trigonométricas. Então, pessoal, nós vamos agora resolver integrais trigonométricas. Observe que nas imediatas, né, a gente tem as regras com integrais trigonométricas. E aqui a gente vai também dar esse desenvolvimento, tá, pessoal? Então, para a gente resolver aqui, o que nós temos? A integral de 3 vezes 100 de x. Então, vamos fazer com calma. Esse 3, ele já sai. A integral do seno. Quem foi que a gente derivou que deu seno? Então, olhando lá nas integrais imediatas, quem é a integral do seno, pessoal? É menos o cosseno. Então, menos o cosseno de x menos cosseno de 2x sobre 2. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos integrar apenas o cosseno de 2x. A integral do cosseno, se a gente observar, quem é que a gente deriva do cosseno? É o seno, tá? Então, lá nas imediatas. Então, a gente vai ficar seno de 2x sobre... Esse 2 aqui tem que acompanhar, porque ele é constante. E como tem um 2x aqui, quando a gente deriva esse cara, esse 2x ele sai pela regra da cadeia. Só que na derivada ele sai multiplicando, e na integral ele sai dividindo. Portanto, tem que adicionar o 2 também, que sai da problemática. E aí, mais o c. Portanto, fazendo as nossas continhas, fica menos 3 cosseno de x, tá? Menos o seno de 2x dividido por 4 mais a constante. Então, essa é a nossa integração. Então, se eu integrar esse termo todinho, essa primitiva, a gente vai ter exatamente isso aqui. Então, continuando. Integral do seno ao quadrado de x. Ó, nós temos a integral. Aí aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o aluno pensa
que você pode fazer essa integral como se fosse, é uma potência, só que a base é seno. Então, eu poderia dizer que isso seria o seno de x, né? O seno ao cubo de x sobre 3. Porque aí se eu derivar, o 3 desce e tal. Só que se você pensar nessa logística, como uma potência, por conta desse quadrado, o que vai acontecer? Tu tem que derivar o seno de dentro, que é o cosseno. Então, vai aparecer, coisa que não apareceu aqui. Então, essa não é a tática. Então, a gente tem que pensar em relações trigonométricas aqui. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que o seno ao quadrado, você tem que dar um jeito de sumir com essa potência e colocar algo linear. Se tiver algo que fique dentro dentro do ângulo, né? Perfeito. Esse é o melhor cenário, porque a gente já sabe fazer essas integrações. E aqui tem uma relação, que é exatamente envolvendo o arco duplo. Então, que relação é essa? O seno ao quadrado, pessoal, ele é 1 menos o cosseno de 2x, tudo isso sobre 2, em relação a x. Então, existe essa relação trigonométrica. O seno ao quadrado de x, ele é exatamente isso. Se eu tivesse cosseno ao quadrado de x, seria a mesma relação, só que em vez desse menos, seria um mais. Seria 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. É importante vocês lembrarem dessa relação. Por quê? Porque se eu tivesse bem aqui seno ao quadrado de, por exemplo, 3x, o que isso impactar na fórmula? Ia impactar, porque esse aqui tem 3x, eu estou tirando o x e botando 3x. Então, aqui não seria 2x, seria 2x vezes 3x, então seria 6x. Então, o que você coloca aqui no ângulo tu dobra. Se eu botei 3x, aqui é 6x. Se eu botar 4x aqui é 8x. Se eu botar 20x aqui, então aqui vai ser 40x, porque sempre vai dobrar aqui nessa relação. Então, agora a gente consegue fazer as integrações. Então, esse 2 aqui ele pode sair, então isso não é problema. Então, a gente precisa integrar o 1, tá? Lembrando lá na nossa relação, a integral do k é kx, então a integral do 1 fica x. Integrei aqui, fica o x, menos a integral do cosseno. Quem é que a gente deriva que dá o cosseno? E aí a gente já, para a gente ganhar tempo, né, digamos assim, a gente observa que o cosseno de 2x, né, menos o cosseno de 2x, nós já fizemos. Observa que na questão anterior, o cosseno de 2x já foi feito, deu menos o seno. Na verdade, nós já fizemos toda essa conta. Aqui, menos o cosseno de 2x sobre 2, deu menos o seno de 4x sobre 4. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse 2, ele pode dividir tanto para cá e para cá. Então, já vou deixar ele aqui. E aqui fica menos o cosseno de 2x sobre 2, que nós já fizemos na questão anterior, que é menos o seno de 2x sobre 4. E aí a gente adiciona mais a constante. E aí resolvido. Observa que para resolver essa questão a gente precisou fazer uma transformação trigonométrica. Letra C. A integral do seno de x mais o cosseno de x tudo ao quadrado em relação a x. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Para a gente poder fazer essa integração, acontece o seguinte. Eu vou desenvolver logo esse quadrado, né? Para ver o que vai resultar. Então, fica integral. Então, seno mais o cosseno tudo ao quadrado, vamos desenvolver, vai ficar quadrado primeiro. Então, seno ao quadrado de x mais 2 vezes o primeiro, que é o seno, vezes o segundo, que é o cosseno, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado do cosseno. Tudo isso aqui nós estamos integrando em relação a x. Aí a gente tem que observar algumas coisas, né? Vamos lembrar que seno ao quadrado
com cosseno ao quadrado, se eu juntar esses dois caras, isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Vale 1. Então, nós já vamos aí fazer essa substituição. Portanto, nós estamos integrando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, mas aqui também, pessoal, nós temos outra relação, também transformações trigonométricas. 2 vezes o seno de x, o cosseno de x, isso aqui nada mais é do que o seno do arco duplo, é o seno de 2x. Portanto, eu vou fazer a substituição. Então, ficou 1 mais o seno de 2x, tudo isso em relação a x. Olha que legal. Nós fizemos 2 transformações para poder chegar nessa nova integral, digamos assim. Porque agora aqui é fácil, porque a integral de 1 em relação a x é x, tá? E a integral do seno é menos o cosseno. Então, fica menos o cosseno de 2x. Como aqui tem esse 2x, precisa esse 2 ficar aqui embaixo para balancear. Mais a constante. E assim a gente termina a nossa integração, tá? E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa aula. Vocês, bons estudos, né? E continue aí resolvendo questões, tá? Tem que resolver bastante questões em relação a esse processo de integração. Então, é um processo que a gente precisa fazer uma construção. Vocês precisam estar afinados nas derivadas para poder fazer o processo de integração, tá? Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.